aos que caminham a sofrer sem esperança. A esta geração vou estender as mãos, ser canal de transformação aos que precisam. E assim plantando, multiplicando, eu vou anunciar ao Brasil, proclamar que a esperança está no Filho de Deus. Só Jesus Cristo salva, só nele há respostas para um mundo em escuridão. Eu vou me envolver, a ele obedecer, com tudo aquilo que tenho eu proclamarei. Só Cristo é o caminho, a verdade e a vida, a ponte que leva a minha voz erguei, joelhos dobrarei, pelos perdidos clamarei, e aos que no campo estão, vou com meus dons e bens, com minhas mãos e pés, testemunhar só Cristo é ordem a todo caos, e assim pregando, discipulando, eu vou anunciar ao Brasil, proclamar que a esperança está no Filho de Deus. Só Jesus Cristo salva, só nele há respostas para um mundo em escuridão. Eu vou me envolver, a ele obedecer, com tudo aquilo que tenho eu proclamarei. Só Cristo é o caminho, a verdade e a vida, a ponte que leva a Deus. Que a esperança está no Filho de Deus. Só Jesus Cristo salva, só nele há respostas para um mundo em escuridão. Eu vou me envolver, a ele obedecer, com tudo aquilo que ter eu proclamarei. Só Cristo é o caminho, a verdade e a vida, a ponte que leva a Deus, a ponte que leva a Deus, a ponte que leva a Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja conosco. Estaremos adorando ao Senhor nesta noite, online. E o nosso desejo, meu irmão, é que você junte-se a nós e adoremos ao Senhor. Adoremos ao Senhor com a música que fala assim: ao erguermos as mãos e clamarmos, a ti tu virás, nós viemos aqui te adorar. Adoremos ao Senhor. Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a ti,
tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És tu, meu Senhor, digno és do meu louvor, só tu és, todos dirão, e és tu, se és tu. Santo, santo é o Senhor, poderoso, santo somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor, poderoso, santo somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos para adorar e clamamos a ti, tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És tu, meu Senhor, digno és do meu louvor, só tu és, todos dirão, se és tu. Santo, santo é o Senhor, poderoso, santo somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor, poderoso, santo somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós com tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós com tua graça e favor. És tu, meu Senhor, digno és do meu louvor, só tu és, e todos dirão, se és tu, se és tu. Santo, santo é o Senhor, poderoso, santo somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor, poderoso, santo somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso
Sei que os seus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Os ouvidos e os seus ouvidos, obrigado, porque estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel, eu sei. Deus da aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os seus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os seus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel, eu sei. Aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Meus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus da aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Adore o Senhor.
se você já pensou em desistir. Deus está falando para você nesta noite. Não desista, meu irmão, porque Ele é contigo. Adore ao Senhor. Se você já pensou em desistir, tenha fé. Não pare. E não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender. Que o crente, até mesmo chorando, ele canta porque. Ah, mas se chorar. Se chorar, chora nos pés do Senhor. Em Jesus, como seu consolador. Deus sofrer, uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então ande assim, conseguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz pra levantar o fim. Se cair mil ao seu lado, ele não sai não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Tem guardado desse jeito, desistir porque conseguir os passos de Jesus, vou levar a cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixar a cruz, mas leva até o fim. Se cair mil ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado desse jeito, desistir porque conseguir o espaço de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Conseguir o espaço de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir e vou descansar nos passos de Jesus. Descansar nos braços de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Que Ele continue nos guardando. E a certeza que nós temos é que descansaremos sempre nos braços do Senhor. Deus abençoe. Fui parar em um prostíbulo com 14 anos de idade. Sem conhecer nada, uma menina inocente, eu tive que lutar pela minha sobrevivência.
Eu tinha um padrasto que me molestava muito. Dos meus 5 anos de idade até meus 13 anos. Foi onde que eu não aguentava mais, eu tinha muito medo dele. Eu não consegui nem aprender os deveres na escola, porque a minha mente ficava focada no meu padrasto dentro de casa. E daí eu fui parar em um prostíbulo com 14 anos de idade. Eu conheci um assaltante que se apaixonou por mim, eu me apaixonei por ele. E com ele eu comecei a usar drogas, a roubar, fiquei presa várias vezes. E com ele eu fiquei 2 anos. E ele morreu num assalto. E como eu sabia roubar, eu fui lutar para me sobreviver. Quando eu estava com meus 25 anos, eu fui para o tráfico. Eu trabalhei 20 anos no tráfico de droga. E no crack eu me aviciei, que foi a minha ruína. Depois de 20 anos, a polícia me pegou e eu fui para cadeia. Fiquei 7 anos na cadeia por causa do tráfico de drogas. Aí, por um mês que eu estava na rua, em casa, tomava um banho e voltava para a rua. Eu mesma achava assim, comigo não tem jeito. Tenho uma irmã que nunca desistiu de mim. E um cunhado que sempre acreditou que Deus tinha algo na minha vida. E através desse meu cunhado, ele falou para eu pedir ajuda, que eu não estava aguentando mais. Quando eu cheguei a pedir ajuda, ele falou: Jean, você quer ajuda? Eu falei: quero, mas eu não vou colocar você em qualquer lugar. Eu vou colocar você num lugar melhor. Cristolândia Feminina, um lugar abençoado. O aluno ele chega muito debilitado, emocionalmente muito fragilizado. É lindo ver essa caminhada de transformação e aquilo que no dia a dia eles vão experimentando nesse processo, sobretudo também de conhecimento de Deus. E Jandira é uma dessas histórias fantásticas que a gente pode ver que de fato Jesus pode salvar, pode transformar a vida de uma pessoa. Hoje eu tenho 3 anos que eu estou de pé e eu gosto de servir como voluntária, fazendo comida para os moradores de rua, porque isso é uma coisa que me enche espiritualmente. Quando eu saio de lá, eu saio alegre, cara, porque eu estou ali fazendo para Deus. Tenho o meu trabalho, o trabalho de diarista, graças a Deus. Reconstruí toda a minha família. Consegui montar minha casa com o meu trabalho. Então hoje eu sou uma mulher de dignidade, eu sou uma mulher alegre, sabe por quê? Jesus transforma, Jesus liberta. Depois de alguns anos tirando pessoas das ruas, nós percebemos que não era suficiente realizar esse trabalho, porque é na porta das escolas que as crianças estão sendo aliciadas, abordadas. Então nós precisamos trabalhar nessas 2 frentes, da prevenção, abençoando crianças, dando oportunidades para as crianças, para que elas não tenham a experiência tão difícil que Jandira teve. O Projeto Viver, quando chegou, ele fez com que a igreja se tornasse uma igreja muito relevante para o bairro. Hoje a gente sabe que é muito difícil você tirar um adulto do tráfico de droga, mas o Projeto Viver nos ensinou que a gente pode evitar que uma criança cresça e vá para o tráfico de drogas. A metodologia do Viver ela é diferenciada porque ela enxerga a criança e o adolescente num todo, mostrar a ela uma nova perspectiva de vida, de futuro. A gente tem oferecido atualmente reforço escolar e recreação, e temos a devocional. A gente oferece também atividades extras para a comunidade, para os pais. Quando eu vim para o projeto, eu tinha acabado de ter filho, estava meio que na depressão, pandemia, só casa, estava acima do peso, estava numa situação bem deprimente. Comecei a vir para o projeto, frequentar a igreja e me reconciliei. Já me apaixonei de cara pelo projeto, pela forma de ajudar, pela forma de cuidar de vidas. Quero incentivar você que não tem um projeto Viver no seu bairro a começar esse trabalho, que a sua igreja se torne uma igreja também relevante para a sociedade, uma igreja que esteja de portas abertas para receber desde a criança até o idoso. Sem dúvida alguma você vai ter um resultado tão grande que você não tem dimensão disso.
Essa é uma luta de todos nós. Enquanto a sua igreja atua numa ponta, cuidando das crianças, abençoando as crianças, promovendo a oportunidade de que elas tenham um futuro de esperança, um futuro na presença do Senhor, nós atuamos na outra ponta como seus missionários, seus agentes de transformação para aqueles que estão nas ruas. Eu tenho muita gratidão a todas as igrejas batistas que investem em missões. Continue, porque nós precisamos de abrir mais Cristolândias. Uma vida vale mais do que o mundo todo. E vale a pena transformar vidas, porque só Jesus Cristo salva. Boa noite, graça e paz. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso culto, este culto diferente dessa vez, por conta das festividades que estão ocorrendo na nossa cidade, aniversário da cidade, e ficamos impedidos de termos o nosso culto presencial e online no horário, e por isso vocês estão cultuando conosco, nós estamos cultuando juntos dessa forma, mas isso não deixa de ser culto, não deixa de ser encontro com a palavra, encontro de oração, encontro de edificação. A minha oração, o meu desejo é que através das canções, através dos vídeos que vocês assistiram, tanto o hino oficial da campanha de missões nacionais, quanto também a este vídeo que fala sobre transformação. Sim, Jesus tem poder para transformar a vida de qualquer pessoa, de qualquer situação, que você possa também ser edificado através de tudo que nós fizemos. E agora nós vamos para a nossa palavra, a palavra de Deus, que será pregada e também que ela possa trazer a você edificação. Antes, eu gostaria de explicar à igreja, dar alguns avisos e explicar também a nossa dinâmica do dia. Hoje, dia 25 de setembro, pela manhã, nós não tivemos o culto transmitido, porque houve uma surpresa. Eu fui surpreendido aqui pela igreja, fazendo assim um culto de gratidão pelo meu aniversário, que aconteceu ontem. Então, hoje, a gente teve um dia bem diferente. Você que não pôde estar conosco, não veio, perdeu a oportunidade de passar o dia com a gente, amanhã com a gente aqui, tomar um café da manhã da comunhão. Mas eu quero deixar registrado aqui minha gratidão a Deus e a cada irmão e irmã que assim fez esse gesto de amor e de carinho comigo e com minha família. E também avisar que durante esta próxima semana nós teremos nossos cultos normais, quarta-feira, domingo que vem, que é domingo de eleição. Nós estamos planejando manter os cultos presenciais, online, mesmo tendo a eleição, porque há tempo de ir votar antes ou depois do culto, sem nenhum prejuízo, e também entendendo que haverá tranquilidade nas ruas, tranquilidade no processo. Nós estamos mantendo, por enquanto, a não ser que tenha uma outra notícia, nós estaremos mantendo os cultos do próximo domingo. E também, por fim, comunicar que eu e a minha família estaremos viajando amanhã para a Feira de Santana. A partir de terça-feira eu tenho uma série de consultas e exames. Eu ainda não tenho como explicar à igreja, dar um diagnóstico. Peço a Deus que eu possa dizer ao retornar qual é a situação de saúde que eu tenho enfrentado. Há mais de um mês eu sinto dores fortíssimas em todo o corpo. Já fui ao médico, mas ainda não tive um diagnóstico preciso. Então, nós vamos fazer essa bateria de exames e de consultas. E eu peço aos irmãos que orem, tanto pela nossa ida e retorno, mas também por essa questão da minha saúde. Nós estamos estudando na EBD sobre o Espírito Santo. E tem sido muito proveitoso, muito bom estudar, falar sobre o Espírito Santo, pensar sobre o Espírito Santo, que é, para nós cristãos protestantes, sim, importante, porque ele age na nossa vida, ele tem ação importante na vida da igreja. Nós somos a comunidade daqueles que são selados, guardados, guiados pelo Espírito Santo. Mas também muitas outras questões se levantam quando nós vamos para essa relação, esse relacionamento com o Espírito Santo. E nessa noite, nós vamos pensar a partir de 3 atos do Espírito Santo. 3 coisas que o Espírito Santo faz, que nos ajudará, eu creio, nos ajudará a identificar
qual é o fundamento teológico, qual é o pensamento a partir da Bíblia que nós temos acerca do Espírito Santo. Ainda não vamos tratar dos dons espirituais, dos dons do Espírito Santo, mas em breve eu trarei sim uma palavra, um estudo, uma mensagem falando sobre esses dons, para a gente poder caminhar, né, com maior segurança, acredito também com mais firmeza bíblica acerca do Espírito Santo, acerca deste conteúdo da fé, que é o Espírito Santo. Mas para iniciar a minha palavra, eu quero ler para os irmãos o texto que se encontra em João, capítulo 16, nos versos 7 e 8, que diz o seguinte: Jesus diz aos seus discípulos: todavia digo-vos a verdade, é para o vosso benefício que eu vou ao céu. Ele está falando da sua ida ao Pai. Se eu não for, o Consolador, esse Consolador é o Espírito Santo, não virá a vós, mas se eu for, eu enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nós vamos agradecer a Deus através das orações, da oração, esse presente, como eu disse alguns domingos atrás, o Espírito Santo é um presente de Deus para nós, enviado por Jesus, enviado por Deus para os seus discípulos e para a sua igreja. Senhor, muito obrigado, Pai, por este domingo. Obrigado, Senhor, por tudo que já realizamos. Obrigado, Senhor, por tua proteção. Te peço, Pai, que este irmão, esta irmã que está acompanhando e cultuando através desta transmissão online possa também sentir a tua presença e ser edificado, Pai, pela tua palavra. Sei com nossos irmãos enfermos, nossos irmãos enlutados, que teu Espírito Consolador também esteja com eles, Pai. E nessa hora, que a tua palavra rica e abundantemente habite em nossos corações, trazendo transformação. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar sobre 3 atos do Espírito Santo. Não que eles fiquem, encerre-se nesses 3 atos, nessas 3 coisas que só ele faz, mas quero mostrar para vocês que há uma caminhada, que há um princípio, um fundamento e uma caminhada com o Espírito e que podemos identificar, sim, podemos identificar a sua presença e o entendimento desses 3 atos nos ajudará também a reconhecer em nós mesmos a presença do Espírito Santo. Em primeiro lugar, eu quero dizer que uma das ações, uma das coisas que o Espírito Santo faz é que ele convence. O papel dele é convencer. Segundo o texto que nós lemos, Jesus diz, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, a conversão do pecador depende também da ação do Espírito. Isso significa muito para a gente. Porque podemos ter a ideia de que as pessoas se convertem ao Senhor através da ação do pregador, do proclamador, daquele que anuncia a palavra. Se for assim, então o mérito também é do pregador, que elaborou bem o seu discurso, que estruturou bem os seus argumentos e que convenceu as pessoas de que elas precisam de Jesus para serem salvas. Mas o próprio Jesus diz que esse papel não depende de nós, nem dos discípulos, quando ele estava conversando com os discípulos. O papel de falar ao pecador, ao mundo, sobre o seu próprio pecado, mas não somente falar, mas convencer. Convencer quer dizer que é transformar o entendimento. É você criar estratégias, ter argumento para que aquela pessoa que pensa de uma maneira passe a pensar de outra. Ou seja, o pecador está no mundo sem saber ou sem reconhecer-se como pecador. O Espírito Santo age, sim, não somente naqueles que se convertem, ou que se converteram, mas naqueles que hão de se converter, anunciando e convencendo a eles que eles são pecadores. Paulo vai dizer isso mais na frente na carta aos Romanos, quando ele diz que todos pecaram
e destituídos ou separados e carentes são da glória de Deus. Mas aqueles que estão ainda vivendo distante de Deus, Paulo vai dizer em Efésios, é como se estivesse morto em seu delito e em seu pecado. Então é o Espírito Santo que dá vida, que fala ao pecador, dizendo a este pecador que ele é pecador e dizendo, olha, há provas, há elementos factíveis, facilmente detectáveis, de que você está distante de Deus. Mas não somente isso, ele também convence que há um juízo, que há um julgamento, que há um pesar, que haverá um dia que nós vamos dar conta da nossa vida, porque a nossa vida não é nossa, a nossa vida é de Deus. Sendo assim, no final da nossa vida, nós vamos prestar conta, é o juízo, é esse pesar. Mas, mais ainda, esse peso que vai ser colocado, essa balança que vai ser colocada, se nós nos encontrarmos sobre ela, sobre a balança, seremos encontrados em falta, em pecado. Porque a nossa injustiça não combina com a justiça de Deus. Então há uma justiça que é o fiel da balança, que é o outro lado da balança, que vamos ser medidos por ela. Mas essa justiça é inalcançável por nós mesmos. Por isso que Jesus está falando aos discípulos, desde o capítulo 14, que Ele é o caminho, Ele é o jeito de chegar ao Pai, Ele é o único modo de se chegar ao Pai. Sendo assim, neste juízo, se nós entregarmos a nossa vida a Jesus, nós seremos não inocentados. Nós não somos inocentes do nosso pecado. Nós não podemos dizer assim, eu não sabia, não tenho culpa. Nós seremos justificados, é diferente. O peso do nosso pecado está colocado em Jesus. É Ele que é justiça na nossa vida. Então, na hora do juízo, se nós nos encontrarmos como aqueles que dedicaram, entregaram a sua vida a Jesus, esta balança será colocada à justiça de Deus, que é o próprio Jesus, e assim nós teremos paz com Deus. Então o Espírito Santo nos convence, nos informa e nos convence que nós somos pecadores, que há uma justiça que é concreta, que é real, que é possível de ser entendida, mas essa justiça está em Jesus, e que haverá um juízo. Sendo assim, nós temos a possibilidade de nos convertermos, de retornar, de mudar de caminho. A conversão é isso, é a mudança de entendimento, é a mudança de caminhada. A conversão é a entrega da vida em gratidão a Jesus pelo seu sacrifício na cruz. Quando nós fazemos isso, e isso não é somente levantar a mão no culto, não é só dizer da boca para fora que somos crentes, mas sim do coração, genuinamente entregarmos a vida a Jesus, nós recebemos esse Espírito que nos falou sobre o nosso pecado, nós o recebemos dentro de nós mesmos, nos tornando assim templo, morada do Espírito Santo. Então, aqueles que se convertem a Jesus, que entregam a sua vida a Jesus, aqueles que confessam-se pecadores e arrependidos, entregam a sua vida a Jesus, eles são habitação, se tornam habitação do Espírito Santo. E mais do que isso, o Espírito Santo, em segundo lugar, ele sela a vida daqueles que se entregam a Jesus. Quando a gente lê isso, que está lá em Efésios, no capítulo 4, verso 30, que o Espírito Santo nos sela para o dia da redenção, lembramos de selo. A primeira coisa que vem quando nós falamos de selo é aquele papelzinho, aquele adesivo que a gente coloca na carta. Ou colocava, hoje já não se usa mais carta, né? Eu já estou falando do passado. Isso é para a minha época, que te enviava cartas. O selo comprovava que aquela carta foi paga, o serviço postal foi pago,
comprovava também que foi pago o valor referente à distância que a carta ia percorrer entre o destinatário, o remetente e o destinatário. Comprovava o país, a região do serviço postal. Comprovava uma série de coisas. Mas também este selo que Paulo está falando na carta aos Efésios tem um outro sentido. Tem um sentido de lacre. As cartas, especialmente as cartas oficiais, os textos oficiais que precisavam percorrer longas distâncias, sair de um remetente para o destinatário, eles eram fechados e só se colocava em cima deles para fechar aquela correspondência, aquele documento. Se colocava nas pontas dobradas uma cera derretida, e essa cera derretida era pressionada por um anel ou por um carimbo. Quando o destinatário recebia aquela correspondência, ele podia saber se foi violado ou não, se aquele conteúdo foi lido por alguém indevidamente ou se estava íntegro, inteiro, pelo selo. Então, quando Paulo traz essa imagem, essa experiência, essa situação de sermos selados para o dia da redenção, para o dia final, selados pelo Espírito Santo, isso nos informa que quando nós temos o Espírito Santo, ele serve como este lacre que nos guarda para o dia final. Para que naquele último dia, no dia do nosso encontro com Deus, Deus vai olhar para nós como cartas fechadas, invioladas. E assim nós teremos, então, a confirmação de que somos de Deus. O Espírito Santo, ele funciona também como este selo que garante, que autentica que nós somos de Deus. Então, meus irmãos, é impossível ser cristão sem ter o Espírito. É possível ser membro de igreja e não ser guiado pelo Espírito, não ser templo do Espírito. É possível pregar a mensagem, fazer campanhas, viagem missionária, e não sermos selados pelo Espírito. Mas é impossível ser genuinamente convertidos a Deus, convertidos ao Senhor, sem termos o Espírito na nossa vida. É possível, inclusive, que esse Espírito em nossa vida não encontre lugar para agir através de nós. É possível nós entristecermos o Espírito Santo. É possível nós diminuirmos a sua ação em nós e através de nós. Quando damos espaço ao pecado, quando damos espaço à vida longe do altar, longe de Deus, quando nós nos envolvemos com outras questões que não são as questões espirituais, e quando dizemos isso, quando digo isso, eu estou falando que o seu trabalho é um lugar da espiritualidade, sim, a sua casa é também casa de oração, o seu casamento deve ser também lugar de glorificar a Deus. Tudo o que fizermos deve ter também esse guia, essa direção, esse direcionamento do Espírito. Mas se nós cada vez mais negligenciarmos a ação do Espírito, sim, ele pode diminuir em nossa vida, a gente pode não percebê-lo, e as pessoas também podem não mais percebê-lo, e a sua presença em nós. Mas é impossível sermos convertidos sem sermos selados pelo Espírito. O Espírito Santo é o garantidor de que nós somos de Deus. Então, depois de convencidos pelo Espírito e convertidos, recebermos o Espírito, sermos templos do Espírito, sermos selados pelo Espírito. Quando nós damos espaço para que Ele haja em nossa vida, Ele tem também o papel de ser o nosso instrutor, nosso guia.
E Ele nos ajuda a viver de maneira santa, porque o Espírito é santo. Então, nós podemos perceber essa influência do Espírito Santo nesse texto que nós destacamos aqui em João 14, 26, que diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Jesus está falando isso, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Jesus, o próprio Jesus diz que o papel, uma das ações, um dos papéis do Espírito Santo é nos ensinar, é nos instruir. Mas diferente do que a gente pode entender, essa instrução ou este ensino não é bancário, não é acadêmico, não é conteudista, não é a partir de aula, é a partir da vida. Não é a partir do púlpito, não é a partir de um quadro branco. O Espírito Santo nos instrui no dia a dia. Se nós abrirmos espaço para a sua ação na nossa vida diária, cotidiana, ordinária, Ele, a cada desafio que possamos enfrentar, se o buscarmos a sua direção em oração a Deus, Ele nos ensinará e nos ajudará a lembrar o que Jesus já nos ensinou, a viver a vida que Jesus preparou para nós. Traduzindo isso, quando você está num dilema, um dilema ético, um dilema moral, um dilema familiar, e muitas vezes, muitas vozes se avolumam, muita gente fala com você, dá conselhos, e você não sabe o que fazer. E você fecha os seus olhos e faz uma oração rápida, breve, e pede a Deus que lhe ajude a decidir e agir. É o Espírito Santo que vai dizer a você: olhe, a vontade de Deus é essa. Lembra o que Jesus fez, lembra o que Jesus falou. É essa voz do Espírito que nos faz lembrar a vontade de Deus, a palavra de Deus, a vida de Jesus, a vontade de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Paulo, na sua experiência missionária, isso está registrado em Atos, vai dizer que o Espírito impediu ele de fazer uma viagem. Vai dizer também, em outra parte, que foi uma porta, o Espírito abriu uma porta para que ele continuasse a sua viagem. Então, esse é o Espírito que nos guia, que nos instrui, que nos orienta, que nos faz lembrar da palavra de Deus. Jesus mesmo disse que era o Espírito Santo que colocaria na boca dos discípulos as palavras que eles deveriam ensinar. Por isso que antes de pregar a palavra, muitos pastores, muitos pregadores fazem uma oração. A gente chama essa oração por inspiração. É quando nós, antes de pronunciarmos a palavra de Deus, nós dizemos assim: Senhor, fala conosco. É quando nós nos submetemos à ação do Espírito para que a nossa boca não fale aquilo que está somente no nosso coração, mas especialmente aquilo que é palavra de Deus para o povo. E é o Espírito Santo que deve guiar-nos para que nós possamos lembrar a palavra de Deus e os ensinamentos de Jesus. É esses três papéis, dentre tantos outros, que nos ajuda a identificar se somos realmente filhos de Deus. Em Romanos 8,16, como você pode ver aí na sua tela, Paulo vai dizer isso: o mesmo Espírito, o Espírito de Deus, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Quando o Espírito de Deus, o Espírito Santo, nos convence, nos guarda, nos guia, nós podemos concluir que de fato houve conversão, houve arrependimento,
e há uma vida entregue e guardada por Deus até o dia final, até o dia do nosso encontro. A minha oração, o meu desejo para você, meu irmão, minha irmã, você que está conosco neste culto online, nessa noite de domingo, que se você ainda tem alguma dúvida, ainda há tempo de fechar os seus olhos e dizer: Senhor, fala comigo, eu preciso andar no Espírito, eu preciso ter essa confirmação. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, pare, pense, reflita, medite. Será que o Espírito Santo já não te falou o caminho que Ele quer que você siga e você resistiu e você fugiu da vontade de Deus? Mas se você já se entregou a Jesus, se você de fato é de Deus, você pode perceber estas ações na sua vida, a ação do Espírito Santo selando e te guardando, te instruindo. Será que você pode, através da análise, a autoanálise do seu espírito, perceber a ação do Espírito Santo na sua vida? Se não, meu irmão, minha irmã, ainda há tempo de buscar mais, pedir mais, desejar mais, abrir mais espaço para a ação de Deus através do Espírito dele na tua vida e através da tua vida. A minha oração é que você, meu irmão, minha irmã, possa, através desse pequeno estudo, reconhecer, sim, que é espiritual, que vive com Deus e que o Espírito Santo habita na tua vida e que Ele age em você e através de você. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Nós vamos orar encerrando este culto e também agradecendo a Deus por tudo que Ele é, tem feito e fará na vida de todos nós. Senhor, muito obrigado, Pai, por este momento. Eu te peço, Senhor, que o Senhor visite cada pessoa que está agora ou depois cultuando conosco. Que a Tua palavra cantada, orada, lida e proclamada encontre em nossos corações espaço para florescer e frutificar. Que Teu Espírito, o Espírito Santo do Senhor, tenha liberdade entre nós e em nós, para que nós possamos, Pai, demonstrar que somos filhos do Senhor. Te peço, Senhor, por esta semana que se inicia, que o Senhor nos guarde e nos proteja de todo mal, do maldoso e de praticarmos a maldade. Que o Senhor nos abençoe e que as Tuas bênçãos sobre nós testemunhem do Teu amor sobre o Teu povo. E nessa hora, Pai, nós te rogamos que a graça salvadora que só há em Cristo Jesus, o Teu amor, o amor de Deus, o nosso Pai, a ação consoladora do Espírito Santo do Senhor, seja sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e para sempre. Amém. Tanto a se dizer, tanto a se fazer, aos que caminham a sofrer, sem esperança, a esta geração vou estender as mãos, ser canal de transformação aos que precisam, e assim plantando, multiplicando, eu vou anunciar ao Brasil, proclamar que a esperança está no Filho de Deus. Só Jesus Cristo salva, só nele há respostas para mundo em escuridão. Eu vou me envolver
cerquei, joelhos dobrarei, pelos perdidos clamarei, e aos que no campo estão, vou com meus dons e bens, com minhas mãos e pés, testemunhar só Cristo é, ordem a todo caos, e assim pregando, discipulando, eu vou anunciar, ao Brasil proclamar, que a esperança está no Filho de Deus, só Jesus Cristo salva, só nele há respostas para um mundo em escuridão. Eu vou me envolver, a ele obedecer, com tudo aquilo que tenho eu proclamarei. Só Cristo é o caminho, a verdade e a vida, a ponte que leva a Deus. A esperança está no Filho de Deus, só Jesus Cristo sabe.